Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez aqui com grande alegria, nós vamos fazendo a nossa visita em vossos lares através dos prefixos 1450, 1080, 1160 e 92.1 da Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, Mococa e Argentina, cobrindo todo o sul do Brasil. Também com muito carinho, vamos chegando em vossos lares através da nossa co-irmã Rádio Cidade 870 kHz, que cobre as regiões de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Também com muita alegria, vamos marcando presença em vossos lares através da parabólica Internet Reprise. Pela rádio, o programa de hoje vai ao ar amanhã mesmo às 22 horas. Pela Rede Mundo Maior de Televisão, na sexta-feira, às 19 horas. Aí você pode e deve entrar em contato conosco. Você tem vários modos de fazê-los, todos muito simples. Você pode fazê-lo direto, ao vivo no ar, pelo 0800 979 5011. Se não for do vosso desejo entrar direto no ar, meu amigo Ezequias, envia seu recado aqui para nós no estúdio. Você também pode participar através de e-mail pelo rede@radioboanova.com.br ou então pelo WhatsApp aqui da televisão, que é através do 985759580. Vou repetir aqui, o WhatsApp aqui da TV é 985759580. Estou correndo um pouquinho aqui, porque nós temos várias coisas para mostrar para não perder tempo. Queria dizer que esse programa faz a análise de fotos e filmes e conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado, que é o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você conversa com as simpaticíssimas moças do clube, elas vão lhe explicar do que se trata e como essa iniciativa tanto tem ajudado aqui a Fundação Espírito André Luiz, a Rede Boa Nova de Rádio e a Rede Mundo Maior de Televisão. Então conheça essa iniciativa tão, como é que eu vou colocar, tão bonita, que é o Clube Amigos da Boa Nova, que aliás, dia 21 de abril, temos o nosso encontro marcado. No Espaço Prisma, Rua João Cavalari, ali do outro lado da Dutra, onde é que está o Shopping Internacional de Guarulhos, na pista sentido São Paulo-Rio, está o Espaço Prisma. Então venha nos fazer uma visita, você que é do clube, você pode muitas vezes levar até pessoas contigo, que nada será cobrado. Teremos várias apresentações de vários membros da Rede Boa Nova de Rádio, da Rede Mundo Maior de Televisão, mas todos nós estaremos lá para aquele bate-papo agradável, aquela troca de energia fraternal entre todos nós e todos os nossos amigos ouvintes e telespectadores. Então, conheça o Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Vamos para as participações aqui. Queria agradecer ao meu amigo Luciano. Ele trata do assunto engenharia reversas, UFOs e UFOs terrestres. Se der tempo, comentamos, meu amigo. Meu amigo Edler Mazoc nos parabeniza pelo programa e colocar as imagens. Ele está sempre conosco pelo YouTube, todas as quartas-feiras. O programa Fenômeno UFO também entra no YouTube na quarta ou na quinta-feira. O programa de hoje entra para o YouTube. Basta você clicar Fenômeno UFO e você vai assistir também via YouTube. Tá? Meu amigo Itamar Paz critica a mercantilização da ufologia. Se der tempo também comentamos. A Donana, nós falamos de um grupo de WhatsApp, ela acha que a coisa é meio furada. No WhatsApp eu acho que não daria certo. Não posso te concordar integralmente, viu, Donana, Porque muitas vezes, se existem pessoas que se utilizam do WhatsApp para expor futilidades ou outras coisas, tem muita gente que usa isso com propósitos sérios. É muito perigosa a generalização. É que eu, pessoalmente, não tenho tempo para coordenar um grupo de WhatsApp. Mas se aparecer uma pessoa, a gente procura dar um norte, conversar e com todo carinho.
Meu amigo Newton do Grajaú, os vídeos que você pediu para mim assistir, muito bons os dois. Tanto aquele que fala de arqueologia, de uma ciência muito evoluída no passado da humanidade, como daquele astrofísico que fala das origens do universo, Big Bang, vai por aí, não é? Muito boas matérias. Se der tempo, nós comentamos. Meu amigo Weverton Saldívia Lareiro agradeceu pelas dicas que nós demos, mas hoje eu vou facilitar a vida de muita gente, porque muita gente tem me falado a respeito da Lua. Hoje nós vamos mostrar muita coisa a respeito da Lua que não existe no programa Fenômeno UFO da fase 1. Não é? São outras imagens. Não é? E vamos trazer a fala de astronautas aqui da época, um episódio da Apollo 10 e da Apollo 11. Tá? Meu amigo José Antônio Lopes, do Espírito Santo, nos parabeniza pelos 2 hangouts que participamos, né, no site o OVNI Free, né, e o Insólito do meu amigo Max Judice. É só você entrar na internet e procurar os 2 hangouts no Insólito e no OVNI Free, que eu participei agora esse mês aí. Meu amigo Roberto do Rio de Janeiro considera a pesquisa de campo, considera que a pesquisa de campo está cada vez mais rara. Não é o que eu acho da pesquisa de campo atual. Se der tempo também comentamos. Meu amigo Silas Freitas, de Santa Bárbara, na Califórnia, sobre suposto meteoro vistos nos céus da Bahia. E foi o que foi, meu amigo, foi um meteoro mesmo. Não existem meteoros de núcleo de ferro-níquel que consegue adentrar na nossa atmosfera e muitas vezes percutir o solo também. Eles não queimam totalmente, né, pelo atrito na reentrada. E meu amigo aqui, o meu amigo Honório Assunção, narra um avistamento ali na região do Jabaquara. Né? Se der tempo, comentamos também. Então, vamos aqui para o programa de hoje. E já vou pedir para o meu amigo Jefferson colocar a imagem de um buraco negro. Né? Que ela já vai entrar... Isso! O que nós vemos aí é uma imagem, é um buraco negro simplesmente destruindo uma estrela gigante azul. Né? A manchete é a seguinte: astrônomos descobrem que buracos negros são maiores e crescem mais rápido. Né? Nós tínhamos uma noção, né, de que buracos negros demorariam mais para surgir no universo. Hoje nós sabemos que a coisa não é bem assim. Muitos buracos negros surgem, às vezes até antes das estrelas de uma galáxia, o que indica um início de evolução anterior das estrelas que formam uma galáxia. Outro detalhe, outra descoberta, é que buracos negros massivos tendem a surgir também em galáxias massivas, ou seja, com grande quantidade de massa, com grande quantidade de estrelas e planetas. Mas foi uma surpresa, não se esperava por essa, né? Contraria um pouco aquilo que nós conhecíamos dos buracos negros. Né? Então, eles surgem muito antes no universo do que nós poderíamos imaginar. Tá? Jefferson, vou te pedir a imagem seguinte, por gentileza. Né? Aqui nós vemos esse funil, é justamente o que causa o buraco negro no tecido tempo e espaço. Né? A deformação, a massa do buraco negro, porque normalmente os buracos negros hipermassivos têm milhares ou milhões de vezes a massa do nosso Sol. Eles deformam o espaço, tecido espaço-tempo de um tal modo, como vocês estão vendo aqui na imagem, né, ela forma um funil. Imagina a pia de casa, aquele funil quando você abre a torneira e a água escoa, né, pelo ralo. É mais ou menos isso que forma um buraco negro no tecido espaço-tempo. Né? Ele deforma desse modo e o tecido espaço-tempo fica assim. Né? Ainda se desconhece muito, né, o que há no interior de um buraco negro. Eu vou pedir para o meu amigo Jefferson voltar à primeira imagem, por gentileza. Né? Nós vemos ali o buraco negro no centro, né, ele ejetando matéria para cima e para baixo. Nós vemos que ele está devorando uma estrela. Nós vemos que à volta do buraco negro existe uma nuvem de destroços de detrito chamado horizonte de eventos. Qualquer objeto que passe essa nuvem no sentido do interior do buraco negro não vai escapar mais. Será destruído pela força gravitacional do buraco negro, que a gente pode dizer que é a gravidade em fúria. A manchete de ciência seguinte aqui, né? Planetas têm atmosferas arrancadas por seus sóis. Já vou perturbar meu amigo Jefferson de novo aqui na técnica. Né? Hoje nós sabemos que nós temos provas, porque temos imagens, temos
fotos conseguidas através do Hubble, através do Chandra e outros telescópios espaciais, né, que nos mostram que existem planetas muito próximos das estrelas. Muitos chegam quase que a tocar, né, a estrela em si. Isso causa um problema. Não é? Toda a estrela ela emite um jato de partículas que nós chamamos de vento solar. Esse vento solar ele tende a arrancar as camadas superiores e muitas vezes a totalidade da atmosfera, e se o planeta estiver muito perto, chega às vezes até a calcinar a superfície do planeta. Hoje nós sabemos que isso é uma realidade. E planetas como superterras, que são planetas com 2 até 10 massas solares, que se encontram perto de suas estrelas, ocorrem justamente esse fenômeno. Esse conhecimento nos é muito importante. Eu vou até pedir a imagem seguinte para o meu amigo Jefferson. Nós vemos aí um planeta quase roçando a superfície da estrela. Ele passa por esse tipo de efeito. Esse conhecimento nos é muito importante porque nos vai permitir, né, extrapolar a formatura do nosso sistema solar. Né, como o nosso sistema solar se formou, né, o que poderia ter acontecido com os planetas, por exemplo, como Mercúrio, que está muito perto do Sol. Né? Essa atividade de vento solar muitas vezes pode afetar até a crosta do planeta, ou seja, o planeta que nós vemos hoje, em seu passado, ele pode ter sido muito maior. Né? Mas devido a esse vento solar, né, ocorre a perda da atmosfera e talvez até de massa do próprio planeta aqui. Né? Vamos conhecendo o nosso sistema solar também através do estudo de outros sistemas aí no nosso universo. E a última notícia de ciência aqui, que nós vamos destacar hoje, é que a China tem um plano ambicioso de construir um avião hipersônico. Né? E o que seria um avião hipersônico? Né? Existem os aviões subsônicos, tá? São aeronaves que viajam abaixo da velocidade do som. A velocidade do som ao nível do mar, né, é de 1.235 km por hora, aí 333 metros por segundo. A velocidade do som ou supersônica vai de 1.235 km por hora até 5 vezes essa velocidade. Ou seja, uma aeronave que voar acima de 1.235 até 5.000 km por hora é uma aeronave supersônica. Né, como o SR-71, por exemplo, da Força Aérea Americana, que chegava a quase 4.000 km por hora, como o MiG-25 da Rússia, um interceptador que voava mais de 3 vezes, 3,2 Mach, ou seja, mais de 3 vezes a velocidade do som, são aeronaves supersônicas. Essa imagem que nós estamos mostrando aqui, né, é uma aeronave hipersônica. Uma aeronave hipersônica viaja a uma velocidade de mais de 6.000 km por hora. Portanto, poderia dar a volta ao mundo praticamente em poucas horas, 2, 3 horas, uma aeronave dessa daria a volta ao mundo. Né? Hoje, um trajeto desse até a Europa levaria talvez uns 30 minutos, 1 hora, não mais do que isso. Né? Enquanto uma aeronave comercial aí que voa 800 km por hora leva horas para cruzar o Atlântico aí, da Europa para os Estados Unidos ou para a América do Sul. Só que o desenvolvimento de uma aeronave hipersônica é complicado. Não em termos de formato. Não, o meu amigo Jefferson vai colocar a imagem. Anterior, Jefferson, por favor. A da aeronave. Nós vemos que ela é bem pontiaguda. Ela tem curvas muito suaves. Ela precisa ter uma estrutura resistente pela carga dinâmica que ela vai suportar. Tá? Além disso, né, ela tem que ser resistente à temperatura. O SR-71 que eu mencionei voava 3 vezes e meia, alguns dizem 4 vezes a velocidade do som. E quando ele pousava, as equipes de terra tinham que aguardar, porque certas partes do avião, as partes frontais das asas, da fuselagem, dos lemes atrás verticais, estavam a uma temperatura de 400 graus. Então, imagina uma aeronave hipersônica que voa praticamente o dobro da velocidade do SR-71. Então, nós temos o efeito térmico também. Né? Agora, podemos colocar a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Aqui o que nós vemos em corte, nós vemos um cilindro, para os nossos amigos ouvintes, vamos imaginar um cilindro, né, cortado pela metade, no seu sentido de comprimento. Tá? Um cilindro cortado pelo comprimento, metade de cima, metade de baixo. O problema da aeronave hipersônica é o motor que ela usa. Ela usa um extrato jato. Né? E o extrato jato, ele ficaria na parte inferior do cilindro.
É ele que vai permitir que a nave acelere até 6.000, 7.000, até mais quilômetros por hora, tá? Só que esse tipo de motor, ele não se presta a baixas velocidades. Velocidades subsônicas, ele não serve para isso, pelo próprio tipo de funcionamento dele, tá? Eu não vou entrar em detalhes porque não haveria tempo para tanto. Então, uma aeronave dessa teria um extrato-jato na sua parte inferior para acelerar a velocidade final e na parte superior do cilindro, que eu pedi para vocês imaginarem, cortado pela metade no seu sentido de comprimento, ficaria um motor a jato convencional ou turbofan. Esse motor seria o encarregado de fazer com que a aeronave decolasse e pousasse, né, normalmente como um avião, coisa que o motor extrato-jato não permitiria. Veículos hipersônicos só têm sido desenvolvidos em escala de modelo. Existe um modelo da NASA que chegou a Mach 9.6, ou seja, mais de 11.000 km por hora. Né? Então, ainda é uma tecnologia do futuro, porque o consumo de combustível dessas aeronaves é gigantesco. Comercialmente, ele não é viável. Se estuda mais no meio militar, porque não existe a mesma pressão, né? E não existe também a mesma preocupação com custos. Né? Estados Unidos, Rússia e China são os países que estão na vanguarda do desenvolvimento desse tipo de aeronave. 3 minutos, vamos falar a respeito da Lua. Né? Dá tempo de a gente já colocar a primeira imagem da Lua. Por gentileza, ou do espaço aqui, meu amigo Jefferson, primeira imagem da Apollo 10. Dá tempo ainda, meu amigo, faltam 3 minutos, um pouquinho menos de 3. Vamos esperar, meu amigo, colocar a primeira imagem aqui da Lua. Isso, esses aqui são os 3 astronautas da Apollo 10. Né? São o Thomas Stafford, que está no centro, que era o comandante da missão. À esquerda está o Eugene Cernan, que era o piloto do módulo lunar, e à direita o John Young, que era o piloto, né, do módulo de comando. Esses 3 astronautas, quando estavam na face oculta da Lua, receberam um estranho sinal modulado, ou seja, não natural. Não poderia ser da Terra justamente porque a Apollo se encontrava do lado oculto da Lua. Né? E chamou muito a atenção, né, esse ruído modulado. Então ocorreu um diálogo, vocês vão ouvir o diálogo da época já já. Né? Quem começa a comentar a respeito desse estranho som é o Jim Cernan, o piloto do módulo lunar. Ele cita o seguinte: esta música soa como algo do espaço, não parece? Você ouviu isso? Né? Ele pergunta aos demais. O comandante, o Thomas Stafford, diz o seguinte: sim, eu ouvi o ruído que ele descreve é um que vocês vão ouvir já já. Né? Digam vocês, né? Ele pergunta ao Jim Cernan se eles teriam ouvido. Né? Ele torna a repetir, vocês também ouviram um som. E a resposta do John Young é a mesma. Sim, soa como um tipo de música do espaço. Né? E o Jim Cernan encerra o diálogo. É maravilhoso, isto é que é. Né? Então nós vamos ouvir o som agora, né, daquela época. Dizem que foi, a NASA diz que foi interferência. Vamos colocar o áudio, Jefferson, por favor? Para os nossos amigos ouvintes e telespectadores. Sounds like, outer space-time music. Jefferson entra com o áudio. Não, aqui eu não ouvi, Jefferson. Entrou? Se entrou, dá uma piscadinha de luz aqui, porque aqui não foi audível. Tá. Então os nossos amigos ouviram o som da época. A NASA disse que houve uma interferência dos sistemas do módulo lunar com o módulo de comando. Né? E levaram quase 4 décadas para liberar o ruído de uma simples interferência. A seguir, né, o pessoal da Apollo 10, o Eugene Cernan, ele filma uma estranha aeronave que passa por baixo do módulo de comando da Apollo 10 e depois desce em direção à Lua, que a NASA batizou de pombo lunar. Dá para você colocar a imagem, meu amigo Jefferson? Vamos aguardar a imagem aqui do pombo lunar, né, para os nossos amigos telespectadores aqui. Eu não estou vendo, tá ok? Já você me pisca a luz a hora que você... Olha ele aqui. Nessa estranha espaçonave, que na realidade é uma espaçonave, ela dá a impressão pelo formato de ser um pombo. Quem não está assistindo pela TV, pode clicar no computador e colocar Moon Pigeon, que é pombo lunar.
né, imagens. Você vai ver esta imagem, né, que foi feita pelos astronautas da Apollo 10, diretamente do módulo de comando. Esse objeto, depois de passar pela parte inferior, né, do módulo de comando da Apollo 10, né, ele vai fazer um voo a baixa altura sobre a superfície da Lua. Teria esse som modulado que foi ouvido no módulo de comando da Apollo 10 sido feito por essa outra espaçonave? Fica a pergunta. A explicação, né, da interferência não convenceu nem os próprios astronautas que curtiram ou que ouviram, perdão, esse estranho ruído que vocês também acompanharam na rádio e na televisão. Nós estamos na horinha do nosso intervalo, então já voltamos com a segunda parte do programa e vamos continuar falando de Lua. Então até já. Fenômeno UFO. Meu nome é Bolota e estou aqui para lhes contar a minha história. Esperei 2 meses até que a Jéssica, minha dona, viesse me buscar. Mas de repente vi-me em outro lugar. Um lugar bonito, mas senti a falta da minha dona e do pessoal de casa. Será que a Bolota vai ficar sem a dona dela, poxa? Eu acredito que para tudo tem um jeito. Não se preocupe, nem a morte pode nos separar dos nossos grandes amigos. Quer saber mais sobre o amor e a amizade entre os animais e os seres humanos? Conheça o livro Minha Vida de Cachorro, da Mundo Maior Editora. Uma história emocionante que vai encantar o pequeno leitor. Informações 0 operadora 11 4966 5775 ou acesse www.mundomaior.com.br. Há 70 anos, a Força Expedicionária Brasileira desembarcava na Itália para lutar na Segunda Guerra Mundial. Em um cenário de batalhas, soldados corajosos enfrentam os horrores da guerra, amparados por espíritos de luz. O reencontro de heróis, lutando para vencer. Conheça nas entrelinhas deste romance a verdadeira história por trás da guerra. Diante de lembranças marcantes, renasce um amor verdadeiro que transcende o tempo. Informações, ligue 11 4964 4700 ou mundomaior.com.br. Bom dia a todos. Vamos então começar a nossa aula de evangelização, falando sobre os ensinamentos de Jesus. Professora, o que são espíritos? Professor, existe céu e inferno? Professor, o que são fantasmas? Fantasmas são os espíritos. Muita gente tem medo de espírito e fala que eles são fantasmas. Adaptação das obras de Allan Kardec com uma linguagem simples e ilustrada. Esta coleção ajudará no estudo do Espiritismo. Adquira pelo telefone 11 4966 5775. Acesse www.mundomaior.com.br. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Fenômeno UFO. Opa, estamos aqui de volta. Segundo bloco do Fenômeno UFO. Vamos continuar aqui no mundo da Lua hoje. E a coisa depois, né? A Apollo 10 fez o primeiro teste, né? Ela foi até a Lua, o módulo lunar chegou a desacoplar do módulo de comando, desceu a algumas centenas de metros de altura, mas não chegou a pousar na Lua, né? Ele, em seguida, ele acaba subindo, né, e se acoplando ao módulo de comando, né? Muitos dizem, né, que a NASA não teria colocado combustível suficiente para que ela tocasse o solo, para que eles não pudessem, né,
pousar antes da Apollo 11. Isso para mim é um mito. Jamais iriam colocar a vida dos astronautas em risco, né, por um detalhe desse. Mas aí depois viria o voo da Apollo 11, né? E houve uma transmissão não oficial, né? Dizem que um radioamador italiano e no Japão, alguns radioamadores japoneses conseguiram determinar a frequência de comunicação, né, da nave Apollo com o centro de Houston e pegaram uma estranha comunicação do astronauta Neil Armstrong quando ele desce do módulo lunar e começa a caminhar na Lua, né? Tanto ele como o Buzz Aldrin, né, passam pela experiência, né, pelo jeito eles viram muito mais do que aquilo que eles estavam preparados, pelo menos psicologicamente, para enfrentar, né? Neil Armstrong, né, ele começa comentando o seguinte, né, eles estão do outro lado da cratera e estão nos observando, porque o módulo lunar da Apollo 11 desceu de um lado de uma cratera na Lua. Do outro lado da cratera havia, parece, veículos extraterrestres. Alguns chegam a dizer que havia até seres fora da nave, né? Então está aí a frase de Neil Armstrong, eles estão do outro lado da cratera nos observando. Aí Houston diz o seguinte, afirmativo, nós os temos, ou seja, o controle de Houston de algum modo estava acompanhando, ou pelas câmeras que estavam ali, né? De algum modo eles estavam acompanhando, ou por telescópio, porque o módulo lunar desceu na face visível da Lua, né? Então, nós os temos, ou seja, eles estavam acompanhando essa presença ali. Neil Armstrong diz o seguinte, mas o que é isso? Vocês têm uma explicação para aquilo que eles estavam vendo? Houston, nós não temos, porém não se preocupem, continuem com o programa. O programa era retirar amostras, colocar equipamentos na superfície da Lua, um refletor a laser que é usado até hoje para medições de distâncias e outros experimentos, um sismógrafo que também foi deixado na superfície da Lua, né? É muito fácil falar isso, né? Você está a 400 mil quilômetros de lá, né? Então é muito fácil falar, né? Para que eles continuem com o programa e não dê atenção àquilo que está ali nas proximidades. E o Neil Armstrong volta a falar, meu Deus, é realmente impressionante, fantástico. Continua ele, vocês nunca poderiam imaginar isso. E a NASA responde, Roger, que na gíria deles é positivo, né? Sim, sabemos disso, tá? Ou seja, eles sabem que as atividades dessas aeronaves são absolutamente fantásticas. E a NASA e o controle de Houston continua. Porém, vão pelo outro lado da cratera, e também voltem pelo outro lado, para evitar qualquer tipo de proximidade com o que estava ali, tá? E o Neil Armstrong volta a falar, mas do que se trata isso? É simplesmente espetacular, tá? E ele continua, meu Deus, o que é esse disco? Que disco? Se ali só havia em tese o módulo lunar, e não havia outros veículos ali, já que as outras missões Apollo desceriam muito tempo depois e nenhuma, né, perto de onde a outra desceu, tá? E ele continua, né, depois do que ele fala, o que é esse disco? Que diabos é aquilo? Tá? Aí a NASA cai em si e começa, mude para tango, tango é frequência. Então eles estavam pedindo para o Neil Armstrong mudar a frequência, porque todo mundo estava ouvindo aquilo, né? Para que entrasse num canal privativo, para que ninguém mais ouvisse o diálogo entre ele e Houston, tá? E o Neil continua, então agora, olha o detalhe, a importância disso, então há agora aqui uma outra forma de vida? E a NASA responde, Roger, positivo, ou seja, a NASA já sabia que existiam outras formas de vida na Lua, né? Mas estamos dizendo para você mudar a frequência. Eles insistem para que o Neil Armstrong mude a frequência. Bravo tango para Jezebel. E o Neil Armstrong responde, sim, tá? E continua, mas isso é inacreditável, né? Aí o Neil fala o seguinte, vou continuar em bravo tango, bravo tango. Aí a comunicação cessa porque ele entra num canal privativo. Vocês vão ouvir só agora o som da época, perdão, vocês vão ver o nível de emoção do Neil Armstrong, tá? Então, meu amigo Jefferson, solta o áudio para mim, por favor, né? E quando ele... Opa! Um pouquinho mais baixo. One small
small step for man, one giant leap for mankind. Oh, that looks beautiful, Radio. It has a stark beauty all its own. It's like much of the high desert of the United States. It's different, but it's very pretty out here. What is it? We have some explanation for that. We have none. Don't worry. Continue your program. Oh boy, it's really something that was fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Ridge, pretty spectacular. God, what is that there? That's hollow. What the hell is that? No, Tango. Tango. There's kind of light there now. Roger, we got it. We marked it. Lose communication. Bravo Tango. Bravo Tango. Select Jezebel. Jezebel. Yeah. But this is unbelievable. We told it off. Bravo Tango. Bravo Tango. Nós vemos aí, né, quando ele muda a frequência, a pedido da NASA, que insiste bastante, há um corte da comunicação. Nós vemos no começo, quando ele fala um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade, ele descreve a Lua como um local muito bonito, né, com certa similaridade com alguns desertos que existem nos Estados Unidos. Né? E numa de suas últimas entrevistas, Neil Armstrong comenta, né, que os astronautas, eles deixavam muitos mistérios ainda a ser resolvidos pelas novas gerações e que a verdadeira história do homem na Lua ainda estava para ser contada. Se isso é uma parte da história do homem na Lua, eu fico imaginando o quanto mais ocorreu na superfície do nosso satélite natural. Muitos até falam que talvez houvesse ocorrido até um contato. Não sei se algum dia, né, nós, pobres mortais, né, saberemos a respeito disso. Nós vamos colocar algumas imagens de coisas que têm sido vistas e fotografadas, principalmente, não só na face diurna da Lua, face visível, como na face oculta ou escura da Lua. Jefferson, por gentileza, você me coloca a primeira imagem agora depois dos astronautas. Essa primeira imagem é um objeto que já estava acompanhando a nave Apollo 11, mesmo antes dela sair da órbita da Terra. Essa foto foi obtida com a câmera de ré da nave Apollo. Tá? Então, antes mesmo deles deixarem a órbita da Terra, já existia um veículo, né, nas proximidades. Por gentileza, Jefferson, a imagem seguinte. Tá? Nós vemos duas luzes, uma clara e uma azul. Esses dois veículos passaram a acompanhar a nave Apollo quando ela deixa a órbita terrestre. Ou seja, a nave Apollo 11, como outros voos nossos, foi acompanhada desde o início. E a Apollo 11 foi acompanhada até a Lua por objetos voadores não identificados. Está aqui a imagem, para quem está vendo a televisão, para quem está na rádio, são duas esferas, uma branca e uma azul, que passaram, ambas iluminadas, que passaram a acompanhar a Apollo em direção à Lua. Imagem seguinte, Jefferson, por gentileza. Tá? O que nós vemos aqui é um cilindro passando abaixo, né, do veículo Apollo. Né, um pouco antes do módulo lunar se desacoplar, né, uma nave cilíndrica branca luminosa passa por baixo deles e é fotografada. Nós vemos as crateras embaixo e nós vemos o objeto cilíndrico, né, pontiagudo na sua parte frontal, né, e é como se fosse um projétil, literalmente passando abaixo dos veículos lunares. Seguinte, por favor, meu amigo Jefferson. Aqui nós vemos uma foto, essa foi feita pelo Buzz Aldrin, nós vemos um dos astronautas aqui na superfície da Lua e uma estranha meia esfera luminosa que está à frente do astronauta. A NASA nunca comentou o que era esta luz. Teve pessoas que falaram que eram refletores, inventaram 1001 coisa, não é? Dizendo que isso mostrava que os astronautas não tiveram
na verdade, na Lua, falou-se um monte de outras bobagens, mas o fato é que a NASA nunca conseguiu explicar essa luz. Essa luz não deveria estar aí. E se fosse trucagem, jamais se deixaria um refletor nessa posição. Seria estupidez. Né? E não podemos esquecer que do outro lado do Oceano Atlântico, na Europa Oriental, cientistas e militares russos acompanhavam isso. Então, se fossem feitos os erros que são alegados, grosseiros, muito grosseiros, já teria sido desmistificado. E a Rússia jamais afirmou que os americanos nunca tiveram na Lua. Né? Os equipamentos que eu falei, que o pessoal da Apollo 11 pôs, um sismógrafo, um espelho refletor de laser, né? Continuam lá até hoje e continuam sendo usados. Né? Veículos indianos, chineses, né? Japoneses que orbitaram a Lua, tiraram as fotos onde se vê claramente as partes inferiores dos módulos lunares que estão lá. Né? E lá ficaram. Tá? Imagem seguinte, por gentileza, meu amigo Jefferson. O que nós vemos aqui é um módulo lunar e um objeto elíptico sobre as montanhas na Lua. Tá? Foi tirada aí também, se não me engano, pelo Buzz Aldrin, essa foto também, mostrando a presença sempre próxima dessas naves e desses seres, que provavelmente devem ter instalações ativas lá, mesmo nos dias atuais. Imagem seguinte, por favor, meu amigo Jefferson. O que nós vemos aqui, nós vamos ver em detalhe depois um desenho melhorado, é uma estranha estrutura circular com um cilindro em cima. Se parece muito com um tipo de... como se fosse aquelas estruturas para refrigeração de reatores atômicos que nós vemos, é muito parecido com isso. Tá? Põe a imagem seguinte, Jefferson, por gentileza, que aí você vai ver mais detalhadamente, por favor. Vamos esperar meu amigo Jefferson colocar a imagem seguinte. Vamos aguardar. É aí. Quem está vendo aí, o pessoal da rádio infelizmente não pode ver, eu vou descrever uma cratera. No interior da cratera existe algo, imagine um prato fundo com um cilindro por sobre o prato, em cima do prato. O prato virado de boca para cima, normal, na posição normal, com um cilindro em cima. E nós vemos numa das paredes da cratera um estranho cilindro saindo do solo, né, sem apoio nenhum, ele fica no ar, praticamente. Né? Então, são tipo de instalações que lá estão, são fotografadas, pertencem a alguém, agora quem, eu não sei. Vamos lá para a seguinte, meu amigo Jefferson. Nós vemos outra estrutura, parecendo um tipo de prédio, alguma coisa, também está na Lua, isso, se eu não me engano, na face oculta. Tá? Muitas dessas estruturas parecem estar abandonadas. Tá? Vamos para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Nós vemos aqui na imagem, no quadro da esquerda, o que parece ser uma antena parabólica na superfície da Lua. Só que essa antena é gigantesca, não tem 100, 200 metros, teria proporções de quilômetros. Ela estaria na superfície da Lua, voltada para o espaço. Normalmente nós usamos esse tipo de antena parabólica para comunicações. Será que alguém transmite alguma coisa e recebe através dessa estrutura que parece uma antena parabólica e que lá está? Seguinte, meu amigo Jefferson, vamos para a imagem seguinte. Bom, essa é bem interessante. Sempre se alegou que a NASA oculta tudo aquilo que é inexplicável na superfície da Lua. Essa foto, essas duas imagens que nós estamos vendo, que infelizmente as pessoas da rádio não estão vendo, nós vemos a superfície da Lua e nós vemos duas torres gigantescas. Só que elas foram apagadas por meios eletrônicos. Então fica um borrão daquela estrutura, como ela é, sem definição. Né? Então nós vemos que nessa região aí da Lua, né, haviam estruturas em forma de torres, que foram apagadas por meios eletrônicos realmente gigantescas. Né? Então nós vemos que a NASA, quando é necessário, eles ocultam sim. Eles apagam as imagens, né? Como foi dito que eles extraviaram a maioria das filmagens do projeto Apollo. Será mesmo? Ou será que elas tiveram outro destino, né? Para que isso não vazasse? Vamos para a imagem seguinte, meu amigo Jefferson. Novamente, nós vemos a superfície da Lua e duas estruturas similares a torres, uma grande à esquerda e uma menor, também apagadas por meios eletrônicos. Tá? Nós vemos que há algo ali, mas você não consegue definir o que é, justamente porque elas foram apagadas, para que não se possa identificar o que foi visto ou fotografado na superfície da Lua. Seguinte, meu amigo Jefferson.
Tá? Outro tipo, nós vemos o que parece ser eu não sei bem, muito parecido com um galpão, alguma coisa assim, também está na superfície da Lua. Tá? Vamos para a seguinte aqui, meu amigo Jefferson. E essa foto foi tomada em 1965. Nós vemos uma torre na superfície da Lua, nós vemos a superfície da Lua, a imagem até algo precária, porque era uma sonda russa na época, ela não tinha, né, os sistemas de câmera ou de TV que se tem na atualidade. Então a imagem é algo borrada, nós vemos a superfície da Lua e vemos uma torre de proporções quilométricas na superfície da Lua. Tá? Essa era a última imagem que nós tínhamos para mostrar, né? E nós temos aí 4 minutos ainda, antes de encerrar o programa, mas fica aqui. Né? Nós fizemos um programa na primeira fase do fenômeno UFO, na TV Mundo Maior, vocês podem inclusive buscar no YouTube, isso está lá no YouTube, é só colocar programa Fenômeno UFO aí, 2009, 2008, se eu não me engano, né, foram uns 3 ou 4 anos de fenômeno UFO, antes de nós solicitarmos o afastamento, né, onde você vai ver num dos episódios a Lua, só que ali nós mencionávamos detalhes de coisas que foram observadas na Lua séculos antes, no século XVIII, século XIX, tá, início do século XX, algumas imagens da Lua mais modernas, mas não chegamos a mostrar essas imagens que mostramos hoje. Nós tivemos o tempo de exibi-las, mostramos algo que também na época não tinha, que foi o áudio, tanto do voo da Apollo 10, com aquele estranho sinal modulado, indicando uma artificialidade, que talvez tenha sido causado, talvez por aquele engenho que passou próximo ao módulo de comando, que foi batizado de pombo lunar, que a NASA nunca deu explicação do que era aquilo, né, do que aquilo estava fazendo ali. Né? Todos os voos foram acompanhados com destino à Lua, todos os astronautas viram objetos, viram UFOs nas proximidades ou acompanhando. Né? Da Apollo 11 a 12, a 13 não chegou, houve problemas, houve a explosão do módulo de serviço, alguns dizem que ela transportava um engenho nuclear para ser detonado na Lua. Quem fala isso é Umberto Perego, embaixador italiano na época, e o Maurice Chatelain, que era o encarregado dos sistemas de comunicações, né? Houston Espaço, ou seja, Houston Apollo. A explosão teria ocorrido depois que um engenho cilíndrico se aproximou, né, da nave Apollo. As demais, a 14, a 15, a 16 e a 17 chegaram, e todos eles, 11, 12, 14, 15, 16, 17, tiveram experiências com UFOs, e sempre nas proximidades, sempre. Né? Ou seja, nossos astronautas nunca ficaram desacompanhados na superfície da Lua. Esses seres que lá estão, né, sempre acompanharam muito de perto a atividade humana. Como vai ser esse relacionamento se, porventura, fizermos uma base lunar? Não sei. Se cada lado vai deixar o outro em paz, ou se vai haver um contato, não sei. Se houver esse contato, não vamos saber, com toda certeza. Não é? Qual vai ser a reação desses seres de nos verem construindo instalações na Lua? Também é um enigma. Não é? Só o tempo vai nos dizer, só o tempo vai nos mostrar, não é, o que vai ocorrer, né, com os nossos astronautas, não só na Lua, quando forem para Marte e outros pontos do espaço. Né? Eu espero que esse acompanhamento seja por bem, né, não seja algo negativo, né, até o momento que finalmente vamos estabelecer contato com essas outras civilizações. Como eu sempre mencionei aqui, né, eu tenho certeza que nós é que vamos fazer esse momento, e não eles. Enquanto continuarmos sendo belicosos, arrogantes, violentos, eu acho que eles não têm por que entrar em contato conosco. Era o que nós tínhamos a dizer. Os recados, WhatsApps, eu respondo semana que vem, né? Se der tempo, semana que vem é um programa de entrevista. Meu amigo, meu Deus do céu, puxa vida, vamos ver se vê o nome dele. Nós vamos ter entrevista semana que vem. Né? Amanhã, segunda-feira, vou participar de outro hangout, dessa vez no site Alienates, do meu amigo Clésio. Né?
Semana que vem, então, um programa especial, entrevista com Alfredo Narras. Nós vamos falar de UFOs no passado e outras coisas mais. Então, queria desejar uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Semana que vem, um fenômeno UFO especial entrevista. Beijão no coração e até lá. Fenômeno UFO.